não um privilégio, mas de uma forma de que outros tenham acesso, né, a um bem que é público, no nosso caso, a energia elétrica. Então, dessas duas definições, né, a quantia dada por um Estado a outro, ou, enfim, né, uma quantia fixa que subscreve nessas obras de interesse público, né, ou determinados setores. Quando a gente fala do ponto de vista regulatório, esse entendimento gramatical, ele é traduzido como um incentivo às concessionárias, né, para que ela cumpra metas que não são tão atraentes assim. Então, esse, do ponto de vista, né, regulatório, é um dos objetivos do subsídio. Lembrando que a concessionária, né, ao assumir a concessão, também assume algumas responsabilidades, porém, né, como uma iniciativa privada, também almeja resultados. Né? O lucro é lícito nessa situação. Então, o regulador precisa de algum elemento para fazer com que a concessionária siga alguns caminhos, até porque nem sempre os objetivos do regulador, né, e da concessionária são os mesmos. O que se discute bastante hoje, principalmente do ponto de vista acadêmico, é o uso do subsídio como um instrumento, né, da regulação pró-pobre. É uma forma de fazer com que o serviço seja também disponibilizado de alguma maneira para o pessoal de baixa renda, baixo poder aquisitivo. Então, essa é uma função social muito importante do subsídio. Toda essa estruturação, do ponto de vista de regimento e norma, acaba se consolidando para a concessionária em dois aspectos. Ou como uma obrigação de serviço, né? Então há uma imposição para que a concessionária cumpra com a prestação de serviço para determinados segmentos, por exemplo, nós vamos ver que isso acontece, ou como uma forma de criar uma infraestrutura de desenvolvimento, que foi o caso do programa Luz para Todos. Então, para a concessionária, o subsídio, né, com os valores que são calculados, se consolidam nessas duas situações. Agora, há que se ter uma certa cautela, um certo cuidado com o uso dos subsídios. Existem vários estudos, inclusive acadêmicos, várias pesquisas, que mostram que há uma tendência muito forte de que o mais rico acabe sendo mais beneficiado com o uso desses subsídios. Na história recente nossa, nós passamos por uma situação dessa. O subsídio da baixa renda, ele era muito mais utilizado, né, pelo pessoal de maior poder aquisitivo, no momento inicial em função da regra, mas que com a mudança da lei, né, acabou sendo um pouco mais direcionado. Em algumas concessionárias, inclusive, houve sobras, né, dos valores quando foi feito o recadastramento. Então, esse é um cuidado que tem que se ter com relação ao uso dos subsídios, principalmente no aspecto regulatório. Então, quando a gente fala, né, dos subsídios na tarifa de energia elétrica, cada vez mais a gente começa a entender essas questões que são os elementos que compõem essa tarifa. Né? E, embora seja uma estrutura conhecida, hoje eu tenho formas possíveis de subsídio. Né? Então, a gente define essas formas em função da maneira como ela é paga. Então, como primeira condição, é você ter um subsídio que é pago pelo contribuinte. Então, aí os recursos vêm, né, do Tesouro Nacional. Então, todo mundo, independente de você usar ou não aquele bem público, né, você acaba contribuindo para que haja, então, o uso desse serviço. A segunda forma que se tem para dar o subsídio é quando todos os consumidores de energia pagam. Então, esse é um subsídio que é específico para um determinado setor, né? No nosso caso, da energia elétrica. Cuidado que tem que se ter é que, normalmente, a operacionalização desse subsídio se dá por meio de um encargo setorial. Tá? Então, essa é a maneira como ele é operacionalizado. Depende de uma lei autorizativa. Mas tem que ser discutido, vem no formato de uma lei, né, e que o regulador, a ANEEL, consolida na forma de uma resolução normativa. Em alguns casos também pode ser um moratório. Tá? Ou, na terceira forma,
é quando você tem o pagamento desse subsídio, né, de acordo com uma região específica. Então ele está lá para os consumidores de uma concessionária específica. Na verdade, hoje, no modelo elétrico, o que nós temos é um misto, né, das alternativas 2 e 3. São subsídios alocados especificamente nas questões do consumo de energia, no setor elétrico, porém adequado à realidade de cada uma das concessionárias. Então, o que a gente tem hoje como origem de recursos para os subsídios são essas duas. Então, de novo, naquela figurinha nossa já tradicional, cada vez mais a gente está aprofundando nesse iceberg, né, que é a tarifa, né, aquele núcleozinho que aparece. A gente está sempre aprofundando as discussões em alguns elementos. Na questão do subsídio, quais são o que nós temos? A análise toda essa foi centrada naqueles subsídios que estão claros, né, identificados e que propõem uma rubrica específica na calculação da tarifa. E aí nós temos, um deles é o uso do sistema de distribuição, associado ao consumidor livre ou aos geradores, né, e que se valem de fontes incentivadas. Todos os subsídios têm um fundamento regulatório. Eu tenho uma norma, né, da ANEEL que determina a regra e a maneira como ele é contabilizado. Gente, me dá uma licença, eu queria convidar a Alex, da ANEEL, a conosco para ver a mesa. Obrigada, hein? Essa é uma dos incentivos que estão previstos na composição da tarifa. Um outro incentivo que tem são os das cooperativas de eletrificação rural. Também tem a sua resolução própria, né? E mais uma vez, o objetivo é fazer a recomposição, né, da energia que a concessionária vende para essas cooperativas, né, com foco ao patamar principal, ao custo normal dela. Então faz-se essa diferenciação específica nas cooperativas de eletrificação rural. Nós também temos subsídio específico para os irrigantes e para a aquicultura, né, também com a sua própria resolução, né, e é um desconto especial, né, que está sendo concedido, todos eles amparados por lei e reglamentados pelas resoluções. Quando você tem um consumidor característico, né, caracterizado como irrigante ou aquicultura. Também temos, né, subsídio para o autoprodutor e para o produtor independente. Né, também existe uma resolução, que é a 166 de 2005. Né, e a ideia aqui é recompor uma perda da concessionária, né, em função, né, de descontos que são dados para esses dois tipos de agentes do setor, no uso do sistema de transmissão, né, nas contas da CCC e CDE, mas isso com a extinção da CCC, né, claro, vai sair, e também o uso das fontes incentivadas por meio do Proinfa. Né. Então, quando esses agentes, o autoprodutor ou o produtor independente, né, se valem do consumo de energia, também tem esse incentivo, mas que é subsidiado também pela tarifa que todos nós pagamos. O baixa renda, né, também é um subsídio que está previsto, recentemente alterado, né, que é a resolução, uma das resoluções mais recentes com relação ao subsídio, que é a 472 de 2012. E a ideia, de novo, é recompor, né, o valor que é pago pela baixa renda para o patamar original daquela tarifa que seria a mais adequada para a continuidade, para a prestação de serviço, conforme o modelo brasileiro. E, por fim, nós temos também, né, o subsídio do uso do sistema de distribuição, porém agora típico para os mercados, né, com consumo anual abaixo dos 500 GWh. Então, na verdade, ele é o mesmo princípio, né, do primeiro que a gente discutiu, no sistema de distribuição, porém aplicado, né, para concessionárias cujo mercado atendido ficam aí abaixo dos 500 GWh anuais. Então são esses, né, os elementos, os subsídios que compõem a estruturação.
Veja bem, nós estamos falando aqui de subsídios que estão claros, estão definidos, com regras próprias, tá? E que facilmente a gente consegue identificar na composição da tarifa. Todos eles têm uma rubrica. Todos eles, a cada processo de mudança de tarifa, seja reajuste, revisão periódica ou extraordinária, eles têm o seu valor apurado, isso é alocado e compõe, né, aquele número que a gente já conhece, que é o número da receita requerida pela concessionária. Então, estão lá os subsídios. Então, como que isso é feito, né, para ser inserido na tarifa? Houve uma mudança recente de regra e até o segundo ciclo de revisão tarifária periódica havia, obviamente, que a composição, né, originada dos encargos setoriais e a contabilização desses elementos que eu acabei de citar, né, dessas rubricas, via componentes financeiros. Então, a concessionária apurava, via qual foi, né, o mercado efetivamente atendido em cada um daqueles subsídios, né, apresentava esses valores e ele era recomposto, atualizado, né, por meio dos componentes financeiros. A partir do terceiro ciclo, isso muda. E aqui está o texto que compõe a nota técnica, por isso que está aí entre aspas. Então, a partir do terceiro ciclo de revisão tarifária, esses subsídios agora comporão a estrutura tarifária. Então, não cabe mais para a concessionária, né, considerar como componente financeiro para os eventos futuros. Então, foi apenas, eu entendo que tenha sido apenas uma alocação mais adequada, né, para a composição da receita requerida, sendo que penso que exigirá talvez um pouco mais de controle por parte da concessionária, né, na definição desses valores, né, e isso para nós é bom. Agora, tendo isso como pano de fundo, né, do que nos interessa, estendemos então essa discussão para a nossa realidade. O que acontece? Então, para isso, nós fizemos um levantamento a partir, né, como sempre, do documento do domínio público, das notas técnicas de cada uma das concessionárias do país, a mais atual. Então, são dados que nós vamos começar a discutir, que incluem até a revisão da Light, que foi a última que saiu. Ainda tem, acho que umas 4 ou 5 que faltam, que é no final agora do mês. Então, para cada uma delas, vamos ver qual que é o entendimento e começar aí sim a ter essa percepção do peso que esse elemento tem naquele índicezinho final, quando a gente define. Então, começando pela região norte. Qual foi a ideia, né, dessa análise? Como foi a metodologia? Como eu tenho para cada elemento que compõe o índice final, né, o valor que ele pesa na composição, o que nós fizemos foi justamente analisar esse percentual, esse valor do subsídio, comparativamente com o necessário para o reajuste. E aí começam a surgir alguns resultados interessantes. No caso da região norte, né, considerando, né, os últimos índices de reajuste, em média, houve, né, um aumento de 5,74%. Desses 5,74%, 11,8% foi o peso dos subsídios. Então, ainda que do ponto de vista percentual, né, de repente seja um número pequeno, porque nós estamos falando de 0,6,5%, 0,7%, mas pouco mais de 10% começa a se tornar uma parcela que também merece algum tipo de cuidado. Não um questionamento com relação à aplicação, até porque as resoluções estão muito claras, a regra está bem definida. Mas, de repente, pode caber, né, a nós, Conselho de Consumidores, o acompanhamento de, puxa, estamos gerando esse benefício todo mesmo? A baixa renda está sendo toda atendida? É esse o mercado, né, de fato? Até como um auxílio ao regulador na validação dessas informações, né?
Aqui eu só retirei da análise a SER, porque como, né, a questão, nós estamos ponderando, né, a parcela do subsídio em cima do índice anual, para não ter uma discussão grande do gráfico e gerar um número, uma compreensão um pouco mais complicada, ela foi extraída desse gráfico, mas para vocês terem uma ideia, né, no caso da SER, o índice final, quer dizer, o último que está vigente, foi de uma redução de 0,89, mas só a parcela dos subsídios puxou quase 13% para baixo, né? Que foi retirado. Então o subsídio até contribuiu para a modicidade tarifária, né, ao ser retirado da previsão que existia. Só que aí os outros componentes acabaram puxando, né, praticamente os 12%. Então, se fosse fazer análise ponderando aqui, daria um número muito grande, 12 em cima de 0,89, e aí distorce e acaba comprometendo o significado. Mas foi para ilustrar. Só duas concessionárias nós extraímos dessa análise, até com uma identificação de um outlier, né? Na região Nordeste, de novo, né, o reajuste médio, né, de 7,93%, com um impacto dividido da ordem de 10%. E aqui a gente começa a observar algumas características que tornam essa discussão muito típica de cada área de concessão. Então, mesmo no Nordeste, nós temos o caso da CEMAR, que no reajuste houve uma saída de componentes de subsídio significativo, inclusive puxando para baixo o índice, né, aí quase 25%, né, em torno de 23%, se não me falha a memória. E nós temos outras, como as duas de Sergipe, né, com um peso já no patamar dos 35%. Do índice final, 35%, praticamente um terço, são de subsídio na composição desses índices. E é isso que vai tornar essa discussão muito regional. Então, daí a importância, né, do entendimento desse elemento. No Centro-Oeste, já temos um aumento no impacto de subsídios. Embora, né, a revisão média tenha ficado abaixo, por exemplo, do Nordeste, né, com 5,86% em média, o impacto do subsídio agora é maior. Né, quer dizer, de novo, uns 30%, né, associados aí no processo de reajuste. A SEB é a maior delas, e aí começa, quando você olha, né, na composição, em que 70% do resultado final, né, como é o caso da SEB, né, quase, vem de subsídio, a gente precisa, né, até como uma forma de controle social, entender melhor. Puxa, mas por que está sendo, né, desse índice todo? Nós vamos chegar em situações aqui até maiores, né, em que todo o reajuste da concessionária é devido a subsídio. Na região Sudeste, também tem um impacto médio na faixa aí dos 30%, né, e também tem muita diferença. O caso da Energisa Minas Gerais, né, que aí está lá para cima de 280%, esse eu deixei para ilustrar, eu tenho um indicador, né, quer dizer, um peso dos subsídios, que já muda uma casa, né, de grandeza. Então, se eu falar em 1% de reajuste final, eu estou lá com 12% de subsídio. É claro que o resultado final acaba sendo baixo. Mas como isso é uma situação de momento, quer dizer, a cada ano, né, isso é apurado e validado, talvez tenha dado sorte nesse momento de que os outros elementos, energia, parcela B, né, os outros componentes financeiros, né, além da compensação dos valores da parcela A, na sua somatória tenha sido suficiente para compensar o subsídio. Agora, não podemos, obviamente, ficar à mercê, né, de um momento da concessionária, mas sim participar da construção, né, desse valor, entender a sua aplicação principalmente. Né? É claro que sem questionar se é devido ou não. Né? Eu acho que a função social do subsídio e a importância do subsídio para o setor elétrico
né, até mesmo do ponto de vista regulatório, isso, né, eu entendo como sendo inquestionável. No Sul é que eu tenho, né, o maior peso na composição dos índices. Está na região Sul com quase 60%, né, do índice final devido aos subsídios. E aí o caso da Celesc, né, mostra bem, né, o peso do subsídio. O índice final ficou em 0,31%, mas só o subsídio estava puxando de 5,26%. Então, o entendimento, né, da composição, eu acho que agora, o processo de amadurecimento, né, que os conselhos têm vivenciado aí ao longo dos últimos anos, já nos permite começar a acompanhar talvez mais de perto, a entender a aplicação desses subsídios, até como um apoio, né, à política regulatória. Quando se fala em Brasil, então, né, e aí, bom, também ninguém vai ver as letrinhas, mas estão todas as concessionárias aí, nós temos, né, um impacto médio de 31,61 para uma mudança, né, uma alteração na tarifa na hora de um aumento de 6,38. Né? E aí, olhando todas elas no verde ali está a média nacional, e aí em vermelho são as concessionárias que ficaram acima, em azul as que ficaram abaixo. Né? Então dá para perceber que a maior parte das concessionárias ainda, o subsídio, né, não tem impactado de forma tão significativa, olhando-se para a média Brasil. Eu entendo que hoje, com uma situação de relativa estabilidade que a gente tem, falar em 10% merece já alguma atenção, né? Que é o que tem sido com a maior parte das concessionárias. E aí, só recordando os índices gerais, né, por região, confrontando o peso do subsídio, né, com o índice de aumento, tem algo que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. O que eu consigo entender, né, desse gráfico, né, colocado, é que os subsídios têm sido muito mais significativos nas regiões Sudeste e Sul do que Norte e Nordeste. É um ponto para se pensar, né? Parando para olhar, né, agora que me ocorreu, quem sabe para disponibilizar ainda coloca essa informação, mas como é que ficaria isso com relação à PIB? Né, o IDH? Porque a gente tem essa percepção de que Norte e Nordeste é a região que, em tese, deveria se beneficiar mais de subsídios. E, na verdade, o que a gente tem hoje é justamente as regiões Sul e Sudeste com o maior peso desses subsídios. Não é que o subsídio vale para todos. Lembra? Eu estou adequando isso para a realidade de cada concessionária. Então, essas rubricas, esses subsídios, né, que foram relacionados, eles são da região. São característicos de cada área de concessão. Então, aqui não há que se falar que o Sul paga o subsídio do Norte. Não, isso aqui é discussão regional. Está sendo aplicado e utilizado na região. E aí acontece, né, essa colocação que já nos serve, né, até como um alerta para entender realmente esse peso, né, no índice final desses elementos. E aí, como eu sei que meu tempo é curto e tem que correr e apertar, vamos deixar eu mandar uma saia antes de cortar. Relacionei alguns pontos como ponderações, né, ou provocações, acho que ficaria até melhor, para que a gente possa também levar como tarefa de casa. Nessas questões todas, qual seria o papel do Conselho de Consumidores? O que o Conselho pode fazer para melhor compreensão desse importante elemento de composição de tarifa, que são os subsídios, necessários, diga-se de passagem, precisamos disso, tanto do ponto de vista regulatório quanto social. Tá? Mas e o Conselho de Consumidores? Qual é o papel nesse cenário? O que cabe, né,
aos conselhos discutir até que ponto podemos acompanhar isso. Tudo bem, temos a 451 que delimita as nossas funções, mas dependemos de informações da concessionária. Como conseguir essas informações? Como estruturar uma análise desses subsídios? Como validar o mercado que está atendido? Né? Então são essas talvez algumas questões. Segundo aspecto, será que os subsídios cumprem com o seu papel regulatório? Lembra, do ponto de vista de concessionária, eu tenho duas ações, né? Quer dizer, a infraestrutura ou a obrigação da prestação do serviço. Os subsídios estão servindo para isso? Qual é o resultado disso? Como que eu avalio, né, esse papel do subsídio, o peso do subsídio nessa questão? Terceiro, talvez a mais complicada para nós, a transparência dos subsídios. A transparência do ponto de vista normativo, eu entendo que há. As normas da ANEEL são claras com relação ao procedimento para validação dos dados. Agora, e aquela informação? O efetivo uso, quem usa? Quem é o irrigante? Quem é o aquicultor? Ou mais ainda, será que esse tipo de consumidor sabe que tem direito ao subsídio? Na baixa renda, tenho certeza que muitos passaram por situações de conhecer pessoas, ou mesmo que tinham direito, mas que não usufruíam do subsídio. E aí eu posso voltar na primeira questão, na segunda questão, aliás. O subsídio, ele está cumprindo com o seu papel regulatório? E por último, a nossa eterna discussão, quer dizer, o que ainda existe de subsídio cruzado, que é justamente aquele que a gente pouco vê. E que na estruturação, na verdade, você começa a percebê-lo a partir da evolução das tarifas. Nesse sentido, um movimento muito interessante